quando você está decorando o quartinho do seu bebê, do seu filhinho, isso, a criança, ela se sente amada, cuidada. Então é muito interessante esse ponto aí da decoração. Olá, sejam bem-vindos. Que tal criar um quarto para o seu bebê que vai durar até a puberdade, um quarto atemporal? Se você quer aprender, fica aqui comigo nessa live, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Mara Brugiolo, arquiteta, e sou especialista em design de interiores, em decoração de interiores. A gente já aprendeu como fazer, então eu venho aqui com muito carinho trazer os conteúdos para vocês. Já até peço aí para você ir curtindo, compartilhando, compartilha para as pessoas, né, que você conhece aí, que estão se mudando, ou que querem aprender a decorar suas casas, a casa dos seus filhos. Vai aí divulgando para que mais pessoas possam se beneficiar aí desse conteúdo que eu preparo sempre com muito carinho, tá bom? E o tema de hoje, eu vou dar aqui 7 dicas para você montar o quarto do bebê que vai durar até a puberdade. Qual pai, qual mãe que não quer montar um quarto gracioso, um quarto elegante, bonito para o seu filho, mas um quarto que possa ser atemporal, né? Que possa durar por muitos anos. Afinal de contas, a gente quer investir, mas a gente tem que investir com sabedoria. Independente se eu tenho muito dinheiro ou não, né? Se eu tenho pouco recurso para investir. Ontem a nossa live aí de aquecimento foi justamente para mostrar algumas dicas para você decorar a sua casa gastando pouco, né? Eu dei algumas dicas bem bacanas, então mostrei ali na live de ontem, para quem não viu, vai lá no YouTube assistir, falando justamente sobre isso. Mas mesmo que você tenha um aporte financeiro maior ou pouco aporte financeiro, isso não impede que você faça um quarto atemporal, um quarto que vai durar muito, né? Que vai móveis bons que vão permanecer aí ao longo da fase de bebê, de criança. A gente sabe, né, que nessa fase de bebê e criança, a gente investe muito, porque tá sempre trocando, né? A roupinha tá crescendo, cada hora tem que estar trocando de roupa, de sapatinho, essa fase. E aí, se a gente puder fazer um quarto bacana que possa durar mais tempo, acho que é bom para todo mundo, né? Então, vamos lá. Para a gente começar aí a falar desse quarto atemporal, eu vou mostrar algumas imagens, como sempre, que eu acho que o que mais ajuda a gente a perceber aqui, né, as dicas que a gente vai trazendo, passo a passo, para estar decorando a sua casa, nada como uma imagem para ajudar, né, a mostrar o que de fato a gente quer. Então, vamos lá. Vou passar aqui algumas imagens de uns quartinhos bem fofos, tá vendo? De criança, e que são quartos atemporais, tá? A primeira dica que a gente quer deixar aqui hoje, que eu vou falar para você, papai e mamãe, que tá aí aguardando, né, a chegada do neném aí, do bebê, né? Ai, que fase gostosa. Os meus bebês, né? Eu tenho um casal, já estão minha filha com 19 e meu filho com 20 anos. É até bom, porque eu vou falar um pouquinho da minha experiência de vida, né? É muito bom, a gente quer que eles ajudar, né, os nossos filhos a se desenvolverem cada dia mais. Então, é muito gostosa essa espera. Para você que está nessa fase, ou você que já está com um bebezinho aí, ou mesmo para você que já tem uma criança, né? Mas é legal, essas dicas, ela vai atingir aí toda essa infância também da criança, tá? Você pode estar utilizando essas mesmas dicas para quartinho de bebê, se você tem aí uma criança na sua casa, tá bom? Então, vamos lá. A primeira dica é utilizar cor neutra para você ter um espaço atemporal. Mara, o que quer dizer isso? Vou te explicar. É o seguinte, visualize esse quartinho aqui de bebê. Veja que a base do quarto, ou seja, parede, teto, piso, são tudo cores neutras. Então, normalmente a gente usa muito assim o branco, o bege, o cinza também, uma corzinha neutra. Então, a gente utiliza essas cores neutras para o quarto de bebê. O bebê, ele ainda
Normalmente a gente fala assim, que o quarto de bebê, ele é feito muito mais para os pais do que para o próprio bebê, porque ele ainda não interage muito com o quartinho dele. Mas ele vai interagir muito, então a gente já precisa fazer esse quartinho pensando no futuro, porque esse futuro é muito rápido, né? A vida está passando rápido e o bebê ele cresce muito rapidinho, já começa a interagir com o quarto. Então, eu aconselho mesmo você deixar o quarto mais neutro. Eu sei que a gente às vezes, né, fica empolgado, quer fazer um quarto diferente, aí quer colorir as paredes para poder, para trazer alegria para aquele quarto de criança, mas espera um pouquinho. Eu vou dar umas dicas aqui de como você colocar cor no seu quarto. Mas pensa primeiro junto comigo, ó. Primeira coisa, deixa a base do quarto, a base, tá? Que é coisas mais difíceis da gente fazer, né? O piso, as paredes, o teto, tanto madeirinha, né, natural, ou cor clarinha, tá? Porque aí você tendo uma base neutra, como eu falei aqui, branco, bege ou cinza, fica um quarto bem versátil. Você vai colorir esse quarto de uma maneira que eu vou chegar nele aqui. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, a primeira dica é manter as paredes e os mobiliários, tá, gente? O mobiliário também cozinhas neutras, depois eu vou explicar por quê. Bom, você pode pegar objetos, como você está vendo aqui, ó. Os próprios brinquedos, tá vendo? Eles podem servir aí de decoração, eles mesmos podem trazer cor. A planta também, como a gente sempre fala, né? O verdinho traz essa alegria também, né? Além de trazer o frescor, mas a planta em si, ela tem esse tom de verde muito gostoso, que também fica bacana no quartinho de bebê, os ursinhos, né? Olha esse quarto, que delícia. Veja que a base dele é neutra, ó. Deixa eu aumentar para vocês. A base do quarto, ela é neutra. Tá vendo? A luminária, ela é muito bonita, mas é uma luminária neutra. Aí você tá decorando aqui, ó, com os acessórios, o puff, o tapetinho, o elefante. Então, você tem uma base aí toda neutra e você colore com os brinquedos, mais ou menos. Um quartinho de bebê, eu aconselho você deixar ele mais fresquinho, mais calmo, tanto porque ele, igual eu falo, ele serve ao bebê, mas ele serve também muito a babá, aos pais que estão sempre ali presentes, aos avós que apoiam, né, nesse momento que o bebê ainda é muito novinho. Então, o que que acontece? É interessante você deixar um quarto mais calmo, mais tranquilo, por isso as cores neutras, e também para que ele fique atemporal, né? Você possa aí estar brincando com os acessórios, trocando acessórios, e não as cores do quarto, os revestimentos, né? Então, procura deixar esse início, o quartinho do bebê, mais clarinho, tá? Então, vamos lá. Agora, uma outra dica que eu vou dar para vocês, essa é a segunda dica. Deixa para colorir aí, utilize os acessórios infantis que são removíveis para definir o tema da decoração. Por exemplo, eu quero que eu tenho uma menina e eu quero deixar um quarto fofinho para a menina. Então, eu quero um quartinho rosa, branco, cinza. Então, eu vou usar um rosinha mais claro, o cinza, o branquinho, cores mais neutras, né? E olha só, eu vou colocar esse colorido nos acessórios, na almofada, nos bichinhos, numa cortina, num tapete. Objetos, né, esses que a gente pode estar trocando. Lembre-se, gente, que o quarto, se ele ficar muito, um tema muito forte, se você botar muita cor, o quarto fica cansativo, com o tempo você cansa, então você tem que estar sempre trocando a decoração. Quando você usa cores assim mais suaves, mais neutras, o quarto ele tende a durar muito mais tempo, porque aí quando o bebê for virando criança aqui, você tira essa coisa mais fofinha de bebê, né, o bercinho ali e tal, eu já coloco a mini cama, uma caminha, aí você começa a colocar, aí a criança começa a ter gosto também, ela vai começar a te exigir,
né, alguma coisa, mãe, eu gosto muito, nem sei quais são os desenhos que estão em dia hoje, na época que meus filhos eram pequenininhos, eu sabia todos os desenhos, mas assim, eu quero aquele personagem, aquele desenho, né, que eu gosto muito, então, você vai trocar aí nos acessórios, então, a segunda dica é essa, pega o tema da decoração aí, que o seu, né, que você vai fazer aí no seu quartinho de bebê. É bichinhos, é de selva, é de carrinho, e coloca nos acessórios, ao invés de estar colocando na parede, por exemplo. O menino gosta do Carros. A época do meu filho era o Carros, hoje eu nem sei, mas era o Carros. Então, você pinta lá a parede, faz com o desenho dos carros, não sei o quê, amanhã ele enjoa, ele já quer do leão, aí já vai trocar de novo. Então, se você coloca em acessórios, fica muito mais fácil. Você vai ter um quarto versátil. Então, serve para bebê e vai servindo depois, porque aí você vai trocando os acessórios. A base estando neutra, fica um quarto que está sempre se modernizando. A criança pode mudar de ideia, de gosto, várias vezes, e você só substitui a colcha da cama, a cortina, o tapete, entende? Você usa o tema, né? Um quarto temático, você deixa para colocar nesses acessórios, tá bom? E aí você vai ter um quarto muito bacana, temático, mas um quarto versátil, para você estar trocando aí de acordo com o seu filho for crescendo e tendo novas exigências, né? Vamos dizer assim. Vamos mostrar aqui, ó. Olha esse quartinho, por exemplo, né? A mãe é um quartinho, tem aviões, né? O pai gosta muito, né? É aviador, então, tipo assim, tem a base neutra, você veja que tem a base neutra, né? Mas ao mesmo tempo tem um pouco da cor, tem o azul, tem um amarelinho aqui mais suave, tem o bege, tá vendo que delícia que fica o quartinho? É bom para o bebê, é bom para quem vai estar ali acompanhando o bebê e fica fácil de mudar a decoração depois. Muito bonito, né? Olha esse, por exemplo, que bacana, olha, né? Trabalhou a iluminação, que vai ser um outro item que eu vou falar aqui. Mas, ó, os nichos, deixou a decoração, o colorido aqui para os acessórios. Olha que delícia. Quando eu falo cores neutras, você pode usar, se você gosta, o verdinho claro, o azulzinho claro, o rosinha claro, branco, cinza, bege. Não tem importância não, tá, gente? Se você quiser. Eu só acho que, assim, é legal você ter uma cor clarinha, porque depois, se a criança quiser alterar o tema, vamos supor, eu quero carros, por exemplo, igual a gente falou aqui, vai querer mais, vai ter que botar tom vermelho. Então, você vai e pode pôr um adesivo de carros aqui nessa parede verde, que não vai ter problema. Então, assim, uma corzinha mais neutra, tá? Porque aí depois fica fácil de você ir definindo com o seu filho, que aí é até legal a criança, quando ela começa a crescer, ela começar a mostrar as tendências, o gosto dela, é legal que você participe com essa criança, dessa fantasia, desse desenvolvimento. É muito bacana ver isso na família. Isso aproxima muito o filho da gente. Eu me lembro muito bem que meus filhos eram pequenos e eu sempre gostei de fazer muito isso, de dar atenção a eles. Eu trabalhava fora, não tinha muito tempo. Sempre trabalhei fora, então, assim, eu falava, né, com a minha psicóloga que eu ficava muito triste, porque eu achava que eu dedicava pouco para os meus filhos. E aí ela falou uma coisa que ficou no meu coração. Ela falou assim, Mara, às vezes a mãe passa o dia inteiro com o filho, mas não para por uma hora e olha nos olhos do filhinho dela e participa ali, sabe? Isso me tocou muito. É uma coisa que, se eu pudesse falar aqui com vocês com muito carinho, que eu gostaria de deixar isso, foi um aprendizado que ela trouxe para a minha vida, né? Ela falou assim, Mara, não tem importância se você chega em casa, você tem as coisas para fazer, a jantinha para arrumar, mas uma hora do seu tempo, todos os dias, pega uma hora, mas é uma hora focado no seu filho. Desliga o celular, desliga a televisão,
Senta no chão, fica na altura do seu filho, olha no olhinho dele, brinca daquilo que ele quer brincar, sabe? Então, quando a gente fala em quarto temático, tem a ver com a relação também ali da família, sentar junto, brincar e ver o gosto do filho. Aí, pai, vamos ver esse desenho, mãe, vamos ver esse desenho, você prestar atenção. Aí sair com o filho para escolher uma coxa da cama, o personagem que ele gosta, ou um adesivo de parede, um papel de parede, sei lá, alguma coisa que, né, ou bichinhos, né, se carros, carrinho, mas coisas que a criança gosta. É legal que a criança sinta que ela está no espaço que foi feito para ela com carinho. Gente, isso é mais importante. Eu acho que se você perguntasse assim, dessas 7 dicas que você vai passar hoje, qual é a mais importante? Vou dizer para vocês, o mais importante de tudo é você aprender a escutar a sua criancinha, sabe? Entender, né, essa criancinha, dar o seu tempo para ela e fazer o quartinho dela, ela sentir que é o cantinho dela, sabe? Ela se sentir amada, que através da decoração, gente, decorar é amor, decoração é vida. Quando você está decorando o quartinho do seu bebê, do seu filhinho, quando você está redecorando, isso, a criança, ela se sente amada, cuidada. Então, é muito interessante esse ponto aí da decoração, que às vezes as pessoas acham que é fútil, é só estética. Não, tem muito a ver com cuidado, com carinho, com amor, afetividade. Então, cuida mesmo do quartinho do seu filho, deixa ele se sentir amado assim, tá? Então, vamos lá. Então, a gente falou, a primeira dica é deixar a base neutra. Teto, parede, o chão, né? Deixar a base neutra, cozinha neutra. A segunda dica que a gente conversou foi utilizar os acessórios infantis que são removíveis, né? Não é parede, não é móvel, o que é removível. Coxa de cama, um puff, o que a gente falou aqui, né? Esses adornos aí, né? Para fazer o tema, para criar a temática aí, né? O estilo, a decoração temática para o quarto da criança, que vai vir depois, porque na fase de bebê ela ainda não fala ainda o que ela quer, mas depois ela começa a crescer e ela vai se interessar e você vai colocar, então, essa temática aí em objetos removíveis, tá? E essa dica é fantástica para você economizar aí na decoração e deixar o quarto bem versátil. Então, olha só, aqui, né, o safari, essa parede tem girafa, elefante, bem bacana. Então, o tema era esse, e aí a base ficou neutra, mas se você gosta muito de papel de parede, se você quer um colorido maior, tudo bem, então escolhe uma parede, né, escolhe uma parede e coloca esse papel de parede nessa parede que você escolheu aí, para alegrar esse ambiente, tá? Faça pontual, não coloca assim um papel de parede em tudo, porque aí fica mais fácil depois para você estar removendo, trocando, tá bom? Olha isso que delícia! Veja se não é um quartinho super colorido, mas super atemporal. Ele serve para qualquer tempo, serve para um bebê, serve para criança, e depois você vai substituindo. Você vai substituindo o tapetinho, né? Pode a luminária, os bichinhos, a coxa da cama, por um personagem que a criança escolha aí depois, quando ela estiver maiorzinha, e fica um quarto super bacana, do jeitinho do seu filho. Esse aqui, ó, né, tem a Torre Eiffel aqui, Paris, então você veja que mesma proposta, tudo neutro, os móveis neutros, e uma parede apenas foi utilizada aí, o papel de parede, para dar a temática aí. Outro quartinho, tá vendo, gente, como que você consegue fazer um quartinho mais neutro, que vai durar por muitos anos, se você partir aí para neutralidade na base e deixar para definir os temas apenas nos objetos removíveis aí, decorativos, fica muito legal, né? Uma outra dica também que eu quero dar aqui, que está ainda dentro dessa dica aí, né, de você utilizar os móveis e a base neutra aí, parede, teto, é o seguinte:
você pode estar comprando já um guarda-roupa, um guarda-roupinha para o seu filho, que sirva enquanto é bebê e sirva depois quando é criança. Você não tem que necessariamente comprar, eu vou comprar só a cômoda. Não, se você quiser comprar um conjunto, às vezes fica mais em conta isso. Você já pensa no futuro um pouquinho. Ou então você pode não colocar uma cômoda, eu vou mostrar quartinhos aqui sem a cômoda, mas com um guarda-roupa já de criança. Por quê? Porque aí você não perde o móvel, tá? E esse guarda-roupa é interessante, porque tem esses guarda-roupas, tá vendo o puxadorzinho? Você pode estar trocando o puxador. Às vezes, você pode deixar até o colorido. Imagina se é rosa, menino, eu quero colocar rosa, você colocasse os puxadores tudo rosinha aqui, ou tudo verdinho, azulzinho, olha como que ia ficar lindo. Às vezes o puxador, você pode deixar o armário já, que a gente olha e acha que até é mais de adulto, mas você trocando o puxador por o bichinho, a gente vê hoje muitos, né, feitos de biscuit, que a gente fala, e tem vários formatos, várias cores, desenhos, você troca o puxador, coloca um puxador de bebê, de criança, depois quando ele ficar maior, você substitui pelos puxadores tradicionais para criança grande já, para o jovem, tá bom? Então, uma dica é essa. Vou até mostrar aqui uns quartinhos de bebê, tá vendo? Com guarda-roupa, é até legal, porque às vezes o quartinho de bebê é muito pequeno, você utiliza o espelho aqui para ampliar. E é um guarda-roupa que vai servir até a adolescência dele, até a juventude dele, tá vendo? Ainda mais se for um bom móvel, aí que você tem que colocar mesmo, se você for investir num móvel muito bom, coloque um guarda-roupa que vai servir por muitos anos, né? Olha outro guarda-roupa aqui, tá vendo? Mesmo caso. Então, olha só, são quartinhos lindíssimos de bebê, são neutros, com guarda-roupa que serve até para o adulto, né? Olha esse também que interessante, ó. A mesma ideia, você pode pintar ele depois, aqui ele tá verdinho, você pode botar ele de outra cor, botar puxadores diferentes, vai diversificando a decoração, mas sem precisar estar substituindo o guarda-roupa, que é um móvel que, se você for comprar um móvel muito bom, ele é um móvel mais caro. Então, já faz uma coisa definitiva, tá bom? Agora, essa dica aqui é demais, gente, porque hoje eu fico olhando, eu fico encantada, porque na minha época, quando os meus filhos eram bebês, né, igual eu falei, hoje eles estão com 19 e 20, mas não tinha, assim, essa versatilidade de móveis. Então, é a terceira dica, usar berços e móveis transformáveis, ou móveis versáteis, né? Olha que interessante, esse bercinho, ele depois vira uma caminha, e um criadinho, tá vendo? Ó? O criado e a caminha. Ele desmonta aqui. E, a princípio, esse criado ele pode ser usado aqui como trocador. É um móvel versátil, né? Multifuncional, tem várias funções. Depois que ele é usado como trocador e berço, ele vira caminha e vira criado, tá vendo? Então, é muito legal essa versatilidade. Invista em móveis assim, para você ter um quarto atemporal. Tem os bercinhos que viram mini camas e tem até os bercinhos que viram camas mesmo, tá? Então, aí é só você buscar aí o que tem de melhor aí na sua região. Olha esse que interessante. Você reaproveita a cômoda, né? Porque a cômoda ela pode ser usada para bebê, para criança, para adulto. E aí você tem o mesmo caso aqui, o criado, e aqui é uma cama de adulto, já não é uma caminha de criança apenas. E você pode deixar a gradezinha para proteger quando é criança, depois você tira e você ainda tem uma cama para um jovenzinho aí na sua casa. Então, gente, móveis versáteis, olha aí, virou cama, tá vendo? Uma cama tamanho padrão, né? E aí você aproveitou aí o criado ainda. Olha aí outra ideia, tá vendo? Ó? Gente, tem muito móvel hoje. Esse aqui é interessante, que aqui no espelho você vai ver a transformação, tá vendo? Ó, depois ele vira uma mini cama, você aproveita o criado. Essa aqui é até legal, porque além dele virar cama,
e você ter também o criado, ele ainda tem uma caminha auxiliar. Por quê? A gente sabe que criança gosta de criança na casa, né? Então, assim, vai ter amiguinhos, vai ter primos, primas que vão dormir lá. Então, tem uma caminha auxiliar aí para acolher aí essa criança que for brincar com essa criança. Então, é muito legal você já pensar nisso quando você vai fazer o quarto de bebê, porque aí você já fica com o quarto preparado para depois, tá, gente? Aqui eu gosto muito de mostrar essa caminha, né, que é a casinha, caminha, que é do método montessoriano, da Maria Montessori. Eu, particularmente, adoro fazer esse tipo de quartinho de criança, tá? De quartinho desde bebê, né? Eles indicam muito a partir de 2 anos, mas você já pode usar até antes. É um quartinho super gostoso. Por quê, gente? Olha só. Quando você faz um quarto para o bebê, você pensa muito no adulto, né? No pai, na mãe, na babá. E quando você estuda o método Montessori, você vê que esse método montessoriano, ele é feito para a criança. É justamente para você entrar no mundo da sua criança e deixar a sua criança ser criança e crescer com segurança, se sentindo amada. Porque, gente, você dá mais autonomia. O grande fundamento da Maria Montessori, né, é justamente dar autonomia para que essa criança ela consiga ficar mais independente, segura. Então a caminha já é no chão, tá vendo? Essas caminhas casinhas, que pode ser desde de uma criancinha, né? Até ela aconselha, quando o bebê nasce, o mini berço para colocar lá no quartinho do pai, lá mesmo, que é um bercinho pequenininho, fica lá pertinho da cama, né? Fica fácil para a mamãe estar amamentando aí à noite, para estar olhando, porque existe aí um aconselhamento de vários especialistas que a criança ela deve ficar no quarto dos pais pelo menos até os 6 meses. Eu deixei os meus até 1 ano, porque realmente é uma fasezinha que a gente falava antigamente mal do berço, né? Mas que pode sim, a criança pode regurgitar, pode ter. A gente fica muito preocupado. E é legal você estar mais atento ali ao seu filho. Então, até os 6 meses, eu acho que ele requer um pouquinho mais de atenção. Acho que é muito válido você não preocupar mais, por isso que eu falo, às vezes o quarto de bebê ele já pode ser preparado pensando na criança mesmo, porque o bebê ele pode ficar juntinho do pai ali por um tempo. Depois, quando ele vai para o quartinho dele, esse montessoriano é muito legal, que você coloca tudo no olharzinho da criança. Então, você literalmente senta no chão e vive o mundo com eles. O quadrinho na altura do olhar do seu filhinho lá, né, na alturinha dele, o espelho, os brinquedos, a prateleirinha para o livro, a mesinha para ele colorir, tudo na alturinha dele, a cadeirinha. Então é muito legal porque a sua criança ela vai ficando independente. E esse tipo de caminho aqui, a criança ela sai dela, volta para ela com independência. Então é muito bacana esse método Montessori. Eu já fiz uma live aqui, vou até fazer de novo, que eu acho que é muito bacana, é muito válido para você aí, mamãe, papai, é muito válido. Infelizmente, na minha época dos meus bebês, eu não conhecia, mas certamente eu usaria hoje, tá bom? Então, vamos lá. A gente está falando dos bercinhos, né? Olha que lindo, né? A Antonilda, Marisete, Vanete, um monte de gente aqui com a gente, que eu já até andei falando com alguns aí. Olha esse quartinho também, que legal, como é que fica multifuncional, né? O móvel fica versátil. Você prepara aqui um trocador, né? Que futuramente você tira aqui o criadinho, coloca uma cadeirinha, vai virar uma mesinha de estudo para o seu filhinho, estudo e para brincar, né, gente? Colorir. Então é muito legal você já pensar nisso quando você faz o quarto do seu bebê. Que tal deixar aqui o lugar do trocador já pensando na escrivaninha, né? Então aí você já deixa na altura certinha que depois vai servir para o seu filho tá usando como alternativa aí, tá vendo? Ó, aqui vira uma bancada. A princípio é uma bancada para o bebê, é um troca-fraldas aí, mas depois vai virar uma escrivaninha. E aí o gaveteiro chega pro ladinho e tá completo o quartinho da sua criança. Outro quartinho muito fofo, tá vendo? Que você pode muito bem
está utilizando aí para o seu bebê e futuramente para sua criança. Muito bacana, né? Aí o guarda-roupa, tá vendo? É um quartinho super fofo, um quartinho de criança, mas já é um quartinho de adulto. E se ele for clarinho, né? Branquinho, madeirinha clara, fica muito gostoso para o ambiente, né? Se você quiser botar algum toque de cor, coloca um adesivo que depois você possa estar trocando, tá? Em vez de colocar o móvel todo colorido, que depois você não sabe se vai encaixar aí no gosto do seu filho aí quando ele escolher os próximos personagens. Bom, agora a gente vai para uma dica aqui que eu acho importantíssima. Segurança, cuide da circulação e pense na segurança do seu filhinho. A gente está cansado de ver, né, criancinha, tadinha, que esbarra a cabecinha nos móveis, não só no quartinho dela, mas na casa toda. Hoje a gente tem, né, esses para quina, né, que a gente não pensa na gente, mas a criança, ela anda naquela alturinha, às vezes com a cabecinha passando na quina. Então, a gente tem esses protetores de quina. Os móveis do quarto da criança, eles devem, do bebê e da criança, eles devem ser arredondados, tá? A gente vê muito móvel para criança aí, já arredondadinho na quina para não causar nenhum acidente. Então, é muito interessante você utilizar isso aí. Protetor de tomada. Gente, não pense pelo seu filho. Criança surpreende. Coloca o protetor de tomada, tá? Onde ele alcança, na casa toda, telinha de segurança, fundamental. A gente nunca sabe o que a criança é capaz, a gente nem percebe. Até vou contar uma historinha para vocês. Eu estava no telefone, como eu disse para vocês, meus bebês estão com 19 e 20 anos. Meu filho estava com 6 meses, eu estava amamentando, engravidei da minha filha. E aí, o que acontece? Eu estava dando de mamar para ela, meu filhinho estava no cercadinho com a telinha, ele escalou com os pezinhos naquela telinha que eu achava impossível dele enfiar o pezinho ali. Subiu e caiu. Foi muito susto. Ficou tudo bem, mas foi muito susto. Tive que levar para o hospital, dar pontinho, foi uma loucura. Então, assim, criança surpreende. Então, pensa na segurança, primeira coisa, telinha na janela, protetor de tomada, móveis, se tiver quina, né, do quartinho do seu bebê não pode ter quina, mas se da sua casa tiver quina, o protetorzinho de quina, tá? Agora, isso aqui que eu vou falar também é uma coisa que gera muita dúvida, né? Eu sempre falo com os pais, porque eu mesma passo por isso. Meu filho, por exemplo, né, ele fica muito no quarto, gosta, tem os jogos dele lá, Xbox, PlayStation, seja lá o que for. Então, eu tentei manter os meus filhos um pouco mais longe das tecnologias, mas hoje é inevitável. E, às vezes, essa tecnologia vem até para nos ajudar. Então, não tem muito jeito da gente estar fugindo. E quando seu filhinho puder não ter TV em quarto, não ter jogos assim, ótimo. Mas vai chegar uma fase que isso é inevitável. Mesmo a gente falando, não, mas acaba acontecendo. É muito difícil, né? E aí, a pessoa faz o quartinho de bebê, mas não pensa no quartinho da criança. Aí o coleguinha começa a ir para lá, eles querem jogar. Se você tiver uma salinha à parte para fazer para o seu filho, é até ideal que não fique no quartinho dele, tá? Mas se você não tiver como, tiver que ficar no quartinho, já pensa nisso. Sabe por quê? É muito interessante você pensar na parte elétrica. Porque quando você pensa na parte elétrica, você não tem que sair quebrando parede depois, puxando o fio. Então, assim, lembra que eu falei da bancada de estudo? Aqui, olha só, é um trocador de fralda. Depois vai virar uma bancadinha de estudo. Então, já tem que ter ali tomada para luminária, né? Porque depois ele vai precisar de uma luminária ali quando ele for estudar. Então, já tem que ter um ponto elétrico. Você pode ter depois uma TV, vai ter jogos. Então, é legal você já pensar nessa estrutura do quartinho do bebê e da criança e adequar, porque aí no futuro você não vai ter obras aí de ter que quebrar parede, parte elétrica, fica mesmo só a questão de você estar trocando aí a roupa de cama,
o adesivo, o papel de parede, os adornos, né? As decorações mesmo, e não precisa mexer na infraestrutura, que é onde causa transtorno, você morando dentro de casa, ter que quebrar a parede para passar fiação. Então, é interessante você já pensar aí nessa parte elétrica, tá bom? Então, essa é a quinta dica, não esquecer que a gente tem aí essa questão, tá, gente? A sexta dica é o seguinte. Oi, Vanete, boa noite. A sexta dica é o seguinte: atenção aos revestimentos, tá? O que acontece? Se você vai reformar um quartinho para ser do seu bebê, futuramente da sua criança, então você já tem que pensar o seguinte: eu vou colocar os revestimentos de parede, de piso, adequados para uma criança. Então, se você vai reformar, pensa o seguinte: é legal você manter madeira no chão, né? A madeira ela tem um toque gostoso para criança, principalmente se você morar numa região fria. Aí, aqui é frio, tá, gente? Tá bem frio. Mas assim, se você mora numa região fria, então mais interessante ainda você usar a madeirinha no chão. Por quê? Porque a criança, ela tende a ficar muito no chão. Ela tem a fase que ela começa a engatinhar, ela brinca muito no chão. Então, se você puder manter um piso vinílico, a madeirinha, para você não ser um piso frio, assim, seria o ideal, tá? Parede, revestir parede. Lembra, mamãe e papai que gosta muito de papel de parede, tema? Deixa as paredes mais neutras, mexe com uma parede só, uma partezinha, uma pinturinha, de cor, ou pontos de cor, né? Papel de parede, adesivo. Não faça isso nas paredes todas para você ter um quarto versátil. A gente está falando de quarto atemporal, tá bom? Então, as paredes, você procura usar tinta acrílica lavável. É a melhor tinta para criança, porque essa tinta acrílica lavável, ela vai durar mais. Você pode passar um paninho e limpar. Criança vem com a mãozinha, sobe na parede, às vezes risca. Até eu, assim, sempre que eu vou fazer quartinho de bebê, de criança, eu já proponho para os pais um lugarzinho para a gente pintar uma parede com aquela tinta lousa. Tem gente que acha que a tinta lousa é só preta, tem verdinha, tem de toda cor, tá, gente? Mas aí é muito legal que a tinta lousa ali fica um lugar para a criança riscar na parede, né? Fica bonitinho, arrumadinho, e a criança pode ali escrever na parede, brincar nessa parede aí à vontade, tá? É o quartinho dela, tem que ter o cantinho dela. Então, a gente falou do piso, falamos da parede, mas, Mara, eu não vou reformar. Eu já comprei aqui o apartamento, já estou morando de aluguel, não importa. Mas eu não posso trocar o piso. Olha só, gente, a gente tem, claro, esses pisos hoje, né? O laminado que você pode mandar colocar em cima do piso que você já tem, né? Então, quando você for devolver o apartamento, você pode tirar e até reutilizar em outro lugar, porque encaixe macho e fêmea. Mas se você não quiser investir ou não puder, cubra bastante aí o chãozinho aí do quarto da sua criança, do seu bebê, tapete. Utiliza tapete. O tapete é uma boa saída, aqueles tapetes emborrachados para a criança brincar em cima, se ela cair, não machucar. Aí lança a mão dos tapetinhos aí para que as crianças possam se desenvolver, né, ter o espaçozinho delas com segurança, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Agora é a última dica, a sétima dica. E para essa dica, nós vamos falar agora que eu não posso deixar de falar, porque é o que dá todo um charme, uma beleza na decoração, que é a iluminação, né? Então, a sétima dica é o quê? Lembrando lá da parte elétrica, lembra de deixar os pontos elétricos depois, para bancadinha de estudo, para cômoda lá, onde que penteadeira, de maquiagem da sua filha. Pensa já na parte que vai ter no futuro, tá? E como é que você faz, então, agora a iluminação desse quartinho do seu bebê? Gente, hoje a gente tem as fibras óticas que você pode fazer um quartinho bem lúdico, tá vendo? Essa iluminação aqui, céuzinho estrelado com fibra ótica, bem lúdica. É uma coisa muito interessante, porque funciona meio que com um abajuzinho assim, né? Uma luzinha bem suave. Luz indireta, a luz indireta também é fantástica para quartinho de bebê. O dimmer,
Eu não sei se vocês conhecem aquele que a gente gira assim, aí você controla a intensidade, maior ou menor. O dimmer é muito indicado para quarto de bebê e criança, porque aí você vai aumentando a luz um pouquinho, diminui conforme a necessidade, tá? Agora, uma coisa que dá muito charme, que eu amo, que dá muito charme, muita elegância, é as arandelas. Então, arandela, deixa pontinhos de arandela também, tá? Pensa nessa partezinha elétrica aí, para você ter um quartinho bem gostoso, bem lúdico. A iluminação, ela pode, tá vendo? Esse quarto totalmente neutro, atemporal, mas bem lúdico. Fica um quartinho de criança bem fofo, bem gostoso, né? E aí agora, ó, vou mostrar aqui, você pode iluminar nichos, iluminação indireta, tá vendo? A central aqui. Ah, uma dica legal também, gente, é você pensar em trocar suas lâmpadas por LED, tá? Porque além delas durarem mais, serem mais econômicas, a LED, ela é uma lâmpada a lâmpada de LED, ela não é de vidro, né? E tenta evitar, ó. Eu falo muito com meus clientes, essa questão, assim, de segurança. Então, deixa a lâmpada de LED onde é mais acessível para a criança, né? Às vezes em cima da mesinha de estudo dela, na arandela, no abajur, sempre luzinha de LED, porque ela não é de vidro, então ela não machuca a criança, ela não quebra, tá? Olha a luzinha indireta, né? Que delícia. A gente tem, aqui já até foi pensado, tá vendo? É uma luminária que serve para iluminar o trocador de fralda, mas ela vai servir amanhã para a cômoda e a escrivaninha da criança. Isso também, gente. Você pode deixar aqui os bichinhos que o bebê ganha quando nasce, aí todo mundo vem dar bichinho de presente. E depois servem como caixinhas organizadoras aqui para os brinquedinhos dos seus filhos, da sua criança. E é legal que elas são com rodinhas, então a própria criança puxa, leva, guarda, prende. Você desenvolve na criança aquela coisa de guardar os brinquedos sozinha, é muito legal. E se você deixar assim de telinha na frente, o que acontece? Você visualiza. Então, olha como ficou colorido esse quarto. Por mais que ele seja atemporal, mas o colorido veio dos brinquedos, tá vendo? Olha que lindo, deixa eu aumentar para vocês aqui. Olha que lindo. Tá vendo? São quartinhos atemporais. Aqui, ó, você tira o móvel, usa depois e já tem a escrivaninha pronta, um guarda-roupa que serve. Às vezes a cadeirinha de amamentação, você já pensa numa cadeirinha de amamentação aí que depois possa ser utilizada na sua sala, num cantinho de leitura, que você possa aproveitar. Olha que delícia, né? Aqui, ó, eu quero botar uma cor no móvel. Tudo bem, mas põe pontual, tá? O restante é tudo de madeirinha. Só que mesmo que foi o amarelinho, tá? Mas tá vendo como você consegue fazer ele bem neutro? Uma paredinha com papel de parede e bastante colorido aí nos detalhes. Aqui um azulzinho na parede, aí você veja aqui o tapete com azul, né? Bem colorido, mas colorido com coisas que você pode substituir depois. Só a parede aqui que você tem que pintar de branquinho, mas fora isso, a gente vê aí, né, essas fitas para medir, a criança vai crescendo. É legal você ter essas coisinhas no quarto do seu bebê, que depois a criança vai aproveitar. Ela mesma chega lá e vai medindo, ela fica, mamãe, já cresci. É muito interessante, né, essa participação aí. As tendas, gente, criança adora tenda, adora contar historinha dentro da tenda, vai para lá, entra com o seu filho lá, entra debaixo, fecha a tendinha lá e lê para ele. É muito gostoso, conta historinha, ele conta para você, faz ele ler para você também. A gente tem muitas abajus, né? De colocar em mesa, onde for, que são bem lúdicas, igual essa nuvenzinha aqui, né? Que é um abajur. Aqui as cortinas, que deram um toque no quartinho de bebê, bem atemporal. Um quartinho mais industrial, né? Quem fala assim, Mara, mas aí é difícil, eu escolhi um estilo industrial para minha casa. E o quartinho do bebê fica muito sem graça, não fica não. Aqui, ó, tá até meio sem graça assim, porque tá faltando colocar um adesivo na parede, um pouquinho de cor, tá vendo? Uns objetos aqui, uns bichinhos, uns carrinhos aqui, mas colore agora esse quarto aí com itens de criança, itens removíveis, que vai ficar uma gracinha. Olha aí que lindo, né?
Os balserris, né, gente, que tá usando aí essa moldurinha de gesso, tem de isopor, tem de madeira, para dar um toquezinho aí no quarto, mas é um quarto neutro, cinza. Olha só, tem gente que não gosta, né? Ah, o cinza é frio. O cinza ele é uma cor fria se você usar ele puro, assim, só. Mas ele com madeira, por exemplo, ó, já deu um aconchego, tá vendo? E você usando ele nos tons fraquinhos e nos itens um tom mais escuro, você já aquece um pouquinho mais o ambiente também. É só saber utilizar. Para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aí, né, dos meus filhos também. É muito bom que a gente possa investir assim num quarto bacana para o nosso bebê aí, para o seu filhinho que está chegando, e depois aproveitar para a criança. Você também que é vovó, né? Às vezes você é vovó, ajuda a sua filha lá, o seu filho, a sua nora, né, a fazer uma decoração bacana, temporal, leva essas dicas para eles, compartilha, né, essa live aí com eles, compartilha aí, dá joinha, tá, gente? Fala aí o que vocês acharam, o que vocês querem que eu traga aqui de conteúdo, porque, na verdade, eu quero trazer um pouco, né, do que eu aprendi nesses anos todos, são mais de 20 anos, denunciei minha idade, são mais de 20 anos aí que eu estou trabalhando com interiores, e é muito bom poder estar trazendo isso para melhorar a vida de tantas pessoas. Hoje em dia, né, que a gente está tão dentro de casa, esse momento, eu acho que quando a gente passa por tudo isso que a gente tem passado aí, né, tá mais dentro de casa, mais isolado, e a gente consegue tornar a casa da gente um ninho, ajuda muito. Então, eu espero sinceramente que esse conteúdo possa chegar a muitas pessoas, possa ajudar, e vocês podem falar aí, tá, gente, o que vocês querem que eu traga, porque eu quero mesmo saber, eu quero trazer coisas que vocês querem ouvir, tá bom? Foi maravilhoso estar com vocês aí. Um grande beijo e até a próxima live, ok? Oh, e outra coisa, se inscreve aí no meu canal para você receber os avisos das próximas lives.